CBM. O lugar onde não se cala. Se discute. Um homem foi preso depois de matar um colega de trabalho por uma discussão política em Mato Grosso. Segundo a polícia, o assassino como atos para intimidar, silenciar e impor interesses. Esse número é 32% maior que os casos que ocorreram nos 6 primeiros meses de 2020. Defesa dentro da casa onde os dois moravam, no litoral de São Paulo, depois de uma discussão política. O eletricista... No domingo, dia 2 de outubro de 2022, fomos às urnas. O recorte no Brasil, neste exato dia, mostraria muito mais que um simples exercício democrático, cercado de diversas formalidades e ritos. Não, este dia também foi marcado pelos eventos que fizeram de 2 de outubro o resultante de um embate político mais fervoroso do que o normal. Esses eventos, resultantes da polarização, explodiram no seio da comunidade brasileira e alarmaram os nossos eleitores para um cenário temeroso da intolerância política do Brasil recente. Das cores das camisas ao uso de símbolos diversos, assistimos à polarização em seus efeitos concretos. Escolhemos grupos, alinhamos ideias e, a partir disso, formamos identidades. E, no fundo de cada uma delas, construímos certezas felizes para o nosso país, esperanças. Mas, como temos visto, aqui no CBM, tudo isso é mais do que suficiente para os efeitos da situação intolerante. A eliminação do outro, expresso nos discursos de ódio, virou ato político. E o seu voto, o nosso voto, tornaram-se o respaldo e o interesse desses discursos. Precisamos tratar dessas questões aqui no CBM sobre um ângulo prático e presente nos discursos da nossa comunidade. Para isso, chamamos Reginaldo Ribeiro, professor da Universidade Estadual de Maringá e doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná. Professor, seja muito bem-vindo. Gostaria de se apresentar? Oi, obrigado pelo convite, agradecer quem está escutando a gente aí. Eu espero poder contribuir aqui com o debate, junto com o Argos. Vamos tentar entender aí esse contexto polarizado e, em alguma medida, aí, permeado por intolerância política, no meu caso específico. Esse está cada vez mais presente nos dias de hoje, né? Está parecendo até futebol ultimamente, de tão intrigante, de tão acirrado que estão os discursos políticos ultimamente, e por N razões, né? Que vamos tentar aqui entender um pouquinho melhor. Professor, sabemos que o senhor possui um interessante artigo, né? Onde o senhor estuda os indicadores e condicionantes da intolerância política no Brasil. Dentro do que expomos na introdução e diante das circunstâncias que temos evidenciado ao decorrer desse ano, como os seus estudos direcionados ao assunto nos ajudam a contextualizar o evento da intolerância no país? Tá, vamos começar então por esse ponto. É preciso distinguir o processo de polarização política que tem sido estudado, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma polarização por pautas, por posicionamentos e atitudes em relação a temas relevantes, né? Da polarização que nós temos no nosso contexto brasileiro, né? Aqui não dá para falar ainda de polarização política, porque não há uma grande clivagem, pelo menos mensurada em termos quantitativos pelas nossas pesquisas, né? Entre grupos, né? Só para mencionar um ponto apenas, né? Quando nós falamos de estatismo versus liberalismo no contexto brasileiro, há uma propensão das opiniões majoritariamente serem favoráveis ao estatismo, de modo que não há, então, uma clivagem que a gente possa falar que existe uma polarização política em curso. O que existe, de fato, aqui, e já há documentação e dados suficientes para afirmar isso, que existe a polarização afetiva. Há uma polarização direcionada muito mais a personalidades políticas, ligada ao gostar e o desgostar, e muito menos evidência de uma polarização que seja orientada por posições políticas específicas sobre preferências em termos de políticas públicas ou preferências ideológicas, tá? Então, esse é um ponto importante para começar o debate. Feito esse esclarecimento, também acho que é preciso definir melhor o
do que se trata intolerância especificamente política, tá? Porque entre uma intolerância social que beira o preconceito, beira outras orientações negativas, né? E uma tolerância que diz respeito exclusivamente à fruição de direitos políticos, há uma diferença importante, né? Quando nós, cientistas políticos, estamos olhando a intolerância, nos interessa mais especificamente aquele tipo de atitude que diz respeito à concordância com o exercício de alguns direitos políticos por grupos dos quais eu não gosto, ou por grupos com os quais eu tenho uma séria divergência. Então, veja bem que, definida dessa maneira, né, me interessa, como cientista político, saber se o cidadão brasileiro concorda que devem poder votar, devem poder concorrer a cargos públicos, devem poder ter o direito de fazer um discurso público, grupos ou representantes de grupos com os quais ele discorda. Então, esse basicamente é a definição que nós usamos. Uhum. Essa definição tem consequências em termos da ligação desse fenômeno da intolerância com outros. Por exemplo, você pode ser preconceituoso em relação a algum grupo e, ao mesmo tempo, ser tolerante politicamente. Desde que esse grupo que você não gosta e nutre um determinado preconceito não lhe pareça ameaçador do seu ponto de vista político. Por exemplo, se você tem um preconceito muito forte com um grupo e sabe que, objetivamente, ele tem pouquíssima chance de ser eleito, de ter um representante eleito e pautar a agenda pública do Congresso, do Senado, ou ocupar cargos relevantes no Executivo, muito provavelmente você não manifestará atitudes de intolerância política para esse grupo, porque ele é relevante para ti, politicamente falando, ele não ameaça. Um dos preditores mais relevantes na literatura internacional para explicar atitudes de intolerância política é justamente a percepção de ameaça. Eu só deixo de ser tolerante politicamente falando a um grupo quando eu me sinto tão ameaçado ao ponto de achar que é melhor cercear o direito de voto, cercear o direito de candidatura ou cercear o direito de discurso político desses grupos. Não é? Enquanto o grupo não é ameaçado, enquanto se trata de uma minoria que eu não gosto, mas sobre a qual eu não tenho medo de ameaças ao meu status quo, aos meus interesses, aos meus objetivos, não há por que manifestar intolerância política. Tendo isso em conta, né, o nosso da minha equipe para começar essa agenda de pesquisa sobre intolerância política no contexto brasileiro, né, foi no sentido de tentar comparar os nossos patamares, os nossos indicadores de tolerância com aquilo que já existe em alguns países europeus e principalmente nos Estados Unidos, né? E a grande dificuldade inicial que a gente teve é porque os alvos de intolerância são muito diferentes num contexto e outro, né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a pesquisa sobre intolerância política começou tendo muita preocupação com grupos como comunistas, socialistas, ateístas, porque eram alvos de movimentos históricos muito importantes como o macartismo, né, nos Estados Unidos da década de 50 do século passado. Com o passar do tempo, outros grupos foram se tornando alvos de intolerância política, mais relevantes, inclusive, do que comunistas nos Estados Unidos, como os extremistas religiosos islâmicos, né, que agora são, de longe, o grupo mais o grupo mais importante em termos de alvo da intolerância política norte-americana. No nosso contexto, né, o primeiro desafio foi tentar identificar quais são os grupos que, obviamente, seriam distintos, né, que são os alvos preferenciais de intolerância da população nacional. Né? Esse foi o primeiro esforço, ou seja, identificar quais são os alvos, primeiro. E, num segundo momento, identificar qual a intensidade da intolerância dirigida a esses alvos. Né? E, no nosso contexto, chama muita atenção um alvo diretamente ligado a condicionantes religiosos. O grupo mais indicado, mais selecionado como alvo de intolerância são as pessoas que defendem o aborto no nosso contexto, né, no contexto brasileiro. Vejam que as pessoas que defendem a legalização do aborto, elas são
elas são muito mais selecionadas como alvos do que, por exemplo, pessoas que defendem a ditadura militar, pessoas que defendem a legalização de drogas, de algumas drogas específicas. Ou seja, tem um componente religioso muito importante na seleção de alvos de intolerância política no nosso contexto. Mas o aspecto que mais chama a atenção, do ponto de vista da ciência política, é um grupo muito grande de pessoas que selecionaram como seus alvos principais ou preferenciais de atitudes de intolerância grupos ligados aos dois grandes partidos nacionais. Em 2018, que é o último dado que nós coletamos, o número de pessoas que selecionavam petistas ou o Partido dos Trabalhadores e que selecionavam também tucanos ou pessoas que participavam do PSDB, o falecido, agora PSDB, né? Eram muito expressivos, não é? Em alguma medida, em algumas das nossas ondas de pesquisa, nós identificamos que o PT e petistas eram mais frequentemente selecionados como alvos de intolerância do que pessoas que defendem a ditadura militar. Vejam o descrédito da instituição partidária e daqueles que participam dessas instituições partidárias. Quando você deixa de olhar quais são os alvos e começa a identificar qual é a intensidade da intolerância, a situação fica ainda mais dramática, porque, apesar de, vou usar um termo aqui, que as pessoas, os abortistas, serem muito selecionados como alvos de intolerância, quando você vai medir a intensidade da intolerância, ela é muito menos intensa do que quando você olha os petistas como alvo de desafeição. Ou seja, as pessoas tendem a ser muito mais radicais nas suas atitudes de intolerância política aos petistas do que a esse grupo que defende a legalização do aborto, ao grupo que defende a ditadura militar. Sim, sim. Não é apenas que um grupo grande seleciona petistas ou o Partido dos Trabalhadores como alvo de intolerância. Também essas pessoas são as que mais intensamente manifestam essa intolerância, né? Chegando ao ponto de negar o direito, inclusive, de voto. Vejam, tem uma hierarquia também dos direitos negados, né? O indivíduo que é muito intolerante, ele tende a negar todos os três direitos que nós mencionamos: o direito de votar, de concorrer e de fazer discurso. Os indivíduos que são intolerantes de uma maneira um pouco menos intensa, eles concedem o direito de voto, talvez não concedem o direito de discursar, e eventualmente não concordam com o direito de concorrer, né? Então tem graus diferentes de intolerância. Quando você está olhando o grupo que deixa de tolerar petistas, em geral, é uma negação de todos os três conjuntos de direitos. Professor, eu percebo que o senhor basicamente atrelou toda essa questão e muito da nossa situação política atual a uma identificação das pessoas com certas pautas. Nem exatamente as políticas públicas, como o senhor falou, quando fez a distinção provavelmente entre uma polarização política e emocional, só que muito mais é uma questão identitária, sabe? Aí o senhor atribui isso, essa quase que reação do conservadorismo que nós temos observado nos últimos anos, justamente a uma ascensão das pautas sociais, você atribui todo esse conflito, essas questões. E outra coisa, eu percebo muito, e embora a internet tenha sido uma das melhores coisas que nos aconteceu, e inclusive está possibilitando aqui nossa conversa, ela também facilitou muito a propagação desse tipo de discurso e o foco do ódio em alguns grupos, como o senhor bem comentou. O senhor acredita que seria o que nós temos observado nos últimos anos é muito mais uma reação do conservadorismo, a identificação, já que nós vivemos numa sociedade extremamente conservadora, muito infelizmente, o avanço de certas pautas sociais, ou um viés mais de esquerda? Essa é uma questão muito interessante e nos permite dialogar um pouco com um diagnóstico produzido para o fenômeno do trumpismo nos Estados Unidos, né? Com a ascensão do Trump em 2016, muitos pesquisadores se voltaram vamos tentar entender como é que é possível que um país que durante décadas pautou a vida pública pelo respeito às minorias, né, pelo avanço em relação a direitos de grupos marginalizados, faz essa guinada, né, à direita
levando ao poder uma figura como Trump, né? Que mesmo dentro do Partido Republicano era uma figura estranha, né? Então, a hipótese lá é dessa reação conservadora, como você mencionou, né? Durante décadas, o way of life norte-americano do cidadão médio foi sendo alterado, em alguns casos de maneira bastante rápida, com o reconhecimento de pautas identitárias, né? O problema é que existem grupos, né, principalmente aqueles que foram os principais eleitores do Trump, pessoas com trabalhadores, né, de uma classe média baixa, principalmente no interior, nos estados mais voltados à agricultura norte-americana, que reagem de maneira conservadora no fenômeno que Pippa Norris e Ronald Inglehart chamaram de backlash cultural. Então, essa reação conservadora foi a reação a quê, né? Há uma mudança abrupta e consistente em direção a reconhecimento de pautas identitárias, né? Então, teria ocorrido uma reação conservadora desses grupos que não se veem representados nesse novo estilo de vida norte-americano, né? Que fazem com que o Trump seja eleito, né? Claro que o que possibilitou a eleição do Trump foi que esses grupos fazem a reação conservadora via voto, enquanto as gerações jovens que apoiam essa pauta identitária negam essa forma de participação política, que é o voto, e preferem outras formas de mobilização como o protesto político, né? Se esquecendo que o voto ainda é a forma de composição de governos, né? 2016 foi um baque, realmente. Tanto que, mais recentemente, né, houve um retorno dos jovens para essa forma de participação que é o voto, e essa ascensão da direita foi contida, pelo menos, ainda que temporariamente, nos Estados Unidos. Aqui... Uma notícia boa, né? Pelo menos. Isso, é meio que um susto, né? Olha, vocês que pretendem novas formas de ativismo político não podem esquecer que ainda o voto é a única maneira de composição de governo. Então, quer atuar politicamente de outras formas? Ótimo, mas não se esqueça de comparecer às urnas de tempos em tempos, que isso pode ter consequências gravíssimas, né? No caso nacional, já é mais difícil falar de reação conservadora. Primeiro porque a conquista de pautas identitárias ainda é recente no nosso contexto nacional, e também porque não dá, pelo menos as pesquisas mais recentes, não apontam claramente que os eleitores de Jair Bolsonaro, do PSL em 2018 e agora, né, aderem a pautas conservadoras como as que aderiram o eleitor norte-americano que votou no Trump, né? Por exemplo, se você comparar os dados sobre aceitação da homossexualidade no contexto nacional, você vai ver que desde as primeiras medidas que nós temos, que são do final da década de 80, há sempre um crescendo de aceitação, ou seja, redução do preconceito em relação a essa minoria específica. Em outros assuntos também há uma crescente liberalização da opinião pública nacional, de modo que você não pode deduzir uma reação conservadora aqui. Quando, em 2018, nós tentamos estimar quais são os condicionantes do voto em Bolsonaro, nós podemos claramente perceber que não é, de fato, a adesão a pautas que estavam no discurso do Bolsonaro, né, como combate à ideologia de gênero, né, submissão da minoria à maioria. O principal condicionante do apoio a Bolsonaro em 2018 não eram condicionantes de natureza moral, né, atitudes de natureza moral. Era muito mais o que nós chamamos, assim, em ciência política, de uma reação a um ressentimento de classe. O que mobiliza o voto em 18, o que mobiliza agora, a gente, obviamente, não consegue chegar a conclusões ainda, mas o que mobilizou em 18 foi muito mais o ressentimento de classe e uma rejeição a algumas políticas específicas que ameaçaram posicionamentos de classe bastante estáveis até então, e são essas pautas muito mais ligadas a interesses econômicos que levam o voto Bolsonaro, né? Quando você, por exemplo, interage, né, renda do indivíduo com o posicionamento a respeito de política de cotas, fica bastante evidente o quanto essas duas variáveis interagindo levaram ao voto Bolsonaro e ao voto contrário a Haddad. Então, é muito menos um voto
moral, muito mais um voto racional, baseado numa percepção bastante forte de vários grupos de que eles perderam em relação a um passado recente em razão de uma determinada condução específica em termos de políticas públicas, tá? Isso não afeta apenas a classe empresarial, a classe mais abastada, tá? Mesmo classes médias baixas manifestam uma certa percepção de que perderam. E é contraditório porque mesmo camadas sociais que foram bastante beneficiadas com programas como Bolsa Família, Universidade para Todos, né, em 2018 se colocam como eleitores da direita. Do Bolsonaro, sim, da direita. O Bolsonaro ressentindo-se com a interrupção de um processo de ascensão de classe, de um processo de mobilidade social. Então, acho que aqui, o importante, pelo menos em 2018, foi muito menos uma reação cultural, muito mais uma reação de classe, baseada nessa ideia de ressentimento classista, né? Agora, em 22, né, talvez um componente cultural ganhe um pouco mais de espaço, porque nós estamos falando já de um fenômeno, principalmente nas eleições proporcionais. Um fenômeno mais nós temos, já nesse começo, né, no começo do segundo turno, nessa nossa primeira semana, nós já temos observado um grande destaque da questão cultural, principalmente vendo à tona justamente a questão religiosa, tanto do lado da esquerda, tanto do lado da direita, nessa primeira semana após o segundo turno. Inclusive, comentando um pouquinho mais sobre esse discurso de ódio, eu queria aqui chamar o nosso outro convidado, o Argos. Argos Romero é graduado em História pela Universidade Federal do Ceará e em Letras pela Claretiano, além de doutor em Linguística pela Universidade Federal de Minas Gerais. Que tem uma pesquisa justamente nesse sentido. Argos, eu queria saber, eu dei uma olhada no seu currículo e vi que o senhor tem uma pesquisa justamente analisando a estética do discurso de ódio. Aí eu queria saber, considerando o tanto que isso daí tomou relevância e se mostrou presente na nossa política, embora antes, mas principalmente de 2018 para cá, como o senhor caracteriza e pontua esse discurso e por que ele ganhou tantos ares na política, Argos? Professor, seja bem-vindo, tá? Sinta-se à vontade para se apresentar. Boa tarde, um prazer, uma felicidade estar com todos vocês e também com os ouvintes. E muito bom escutar o Edinaldo, a perspectiva, a pesquisa que ele desenvolve. Então, é também um momento muito de aprendizado. A minha pesquisa, né, vou começar um pouco com o diálogo com o que o Edinaldo falou sobre o conceito de polarização. De alguma forma, ela tenta entender quando o conceito de polarização dá errado, digamos, quando ele falha, né, no entendimento dos polos políticos, afetivos, ideológicos, ou seja, quando você tem aí dois campos dialogando, um retomando falas do outro, tentando construir propostas, emoções, isso é produtivo para viver em uma sociedade que se considera democrática. Em certa medida, você ter polos ideológicos, organizações, a organização de campos de pensamento social, de propostas para a vida coletiva, isso é muito positivo. Mas chega um momento que o conceito de polarização parece falhar quando a gente espera uma retórica da guerra, ou quando a gente está falando de ódio, quando a gente está falando de intolerância, ou quando um lado fala, por exemplo, de matar o outro, e o outro está simplesmente falando de tentar retomar a normalidade da lei democrática, da Constituição. Então, uma falsa equivalência, né? Isso, é uma falsa equivalência, uma falsa simetria na perspectiva com a qual eu trabalho. Porque você não pode colocar um que quer matar e o outro que quer se defender no mesmo modo de consideração, quando rompe da polarização de campos ideológicos distintos para discursos de ódio e intolerância, que se baseiam, esses discursos de ódio e intolerância, em emoções como o medo e o ódio. É a transformação sistemática das emoções do medo, do ressentimento, em ódio, que aí você passa, muitas vezes, da violência verbal, da construção simbólica, né, da linguagem, digamos assim,
para a violência física. É como se uma promessa de fazer algo se tornasse uma ordem para fazer algo. E aí você transita do simbólico para o físico, sem adquirir culpa nenhuma, no sentido emocional também, pelo fato de você achar que está mantendo uma determinada ordem, que você está protegendo o bem como uma essência metafísica, que você está lidando com o inimigo, né? Então, os discursos de ódio e intolerância estão muito vinculados à elaboração de pânico moral e de um espantalho moral. Você cria, de alguma forma, você pega aquilo que pode afetar mais o ressentimento de distintos grupos, ou o medo de distintos grupos, você potencializa na cena pública, e quando chega na cena pública é porque tem uma certa validação. Então, parece que é possível fazer isso, não há mais limites em uma certa medida, porque se aquela imagem a partir da qual a gente se espelha torna possível o ódio e transformar o ódio do simbólico no físico, parece ser possível também para os demais cidadãos. Então, você tem uma reação em cadeia que pode sair das autoridades para a sociedade de uma forma geral, maculando a coesão social e criando grupos inimigos, né? Você sai do adversário político no campo da polarização para o inimigo político no campo da guerra. Então, é uma refração do vocabulário de quando a gente tem oponentes, adversários, dialogando, debatendo propostas, mantendo uma normalidade e a segurança física do outro, digamos assim, para quando você considera isso como um processo de eliminação de qualquer diferença, de repúdio à diferença, de considerar as diferenças como abjetas, considerar as diferenças como perigosas, digamos assim. Então, isso para dizer em síntese, a minha pesquisa ela tenta dar conta de como desde 2013, para pegar também a cronologia que o Edinaldo colocou, mas até mesmo antes, né, desde o período da ditadura militar, como vem surgindo, como vai saindo de um certo submundo essas narrativas, essa retórica do ódio, como ela assume a pauta pública, como ela consegue, a partir de então, estar nas praças públicas, nas ruas públicas, e o conceito de polarização ele já fica um pouco mais frágil quando a gente trabalha o nível da eliminação do outro. A gente está falando de uma guerra, ou seja, no sentido de uma guerra, a elaboração imaginária de uma guerra. E essa guerra, dentre outras coisas, ela é militar, mas ela também se mostra agora cruzadística, né? Ela tem se mostrado cada vez mais vinculada a um discurso que tenta retomar um viés religioso de teatralização do bem contra o mal. Então, há uma interface para compor isso que desde 2013, de um setor de 2013, porque é um movimento muito mais complexo, mas a partir de 2013 parece se consolidar ali, se organizar com mais força grupos intolerantes que vão assumindo desde então a cena pública e se mobilizando e ganhando espaço. Ali você consegue ver uma convergência do discurso político com o discurso nacionalista militar, ou militarista, né, de um discurso pró-ditadura militar. Paulatinamente vai se associando também a um discurso conservador cristão, que passa a entender a política como uma revelação divina, portanto está acima de qualquer debate, trata-se da verdade contra a mentira, colocando o conceito de política em xeque. Uma verdade única, absoluta, apenas daquele grupo que se coloca no lugar do bem. E, por fim, mais perto de 2018, já é possível identificar, além do discurso político, além desse discurso pró-ditadura militar, além do discurso conservador cristão, a entrada do discurso neoliberal, né, compondo, pelo menos no cerne desse grupo que eu estou chamando de extrema-direita brasileira, uma organização de uma interface entre distintos discursos, né, que tem aí a sua, como o Edinaldo falou muito bem, que vai diferenciar o seu impacto a depender, evidentemente, dos grupos que estão recebendo. Nem todos os grupos se associam do mesmo modo. É um espectro diferenciado, mas que parece ter, em uma certa medida, um centro de dominância no entendimento do que o Brasil passa de 2018 a 2022, os perigos, né,
seja do subversivo político, seja do infiel no sentido religioso, né? Do herege, quase. Bom, esse é um enquadramento. Oi. Perdão? Eu acho que eu gostaria de reagir a algumas coisas que o Argos falou. Bastante interessante a perspectiva dele, e acho que seria importante a gente ressaltar, acho que 2 aspectos aí, né? Um aspecto é sempre importante lembrar que quando nós estamos discutindo tolerância política, nós estamos discutindo tolerância política dentro dos marcos da democracia, né? Portanto, tudo aquilo que é discurso de ódio, tudo aquilo que é discurso que afronta princípios democráticos, fogem do escopo de tolerância, tá? Então, tolerar, já lembrando o paradoxo da tolerância lá que o Popper... Sim. Há limites. Há limites. O intolerante não deve ser tolerado. E aí, Tolerado. Exatamente. Um outro ponto que acho que parece de maneira tangencial na fala do Argos diz respeito ao problema quando a tolerância extrapola esse limite civilizatório, né, os limites dos marcos democráticos, e ela passa a virar uma guerra, seja militarista, seja cruzadística, né? Agora, mesmo com patamares um pouco mais civilizados, a polarização tem efeitos que nós podemos chamar, pelo menos, preocupantes, né? Eu sempre gosto de citar como exemplo um trabalho publicado recentemente, né, pelo Zwolik, um pesquisador norte-americano, publicou esse trabalho em 2020, mostrando que diante de uma opção pela democracia, numa troca, né, entre opção pela democracia e opção pela vitória do meu candidato frente ao meu adversário, boa parte dos cidadãos norte-americanos preferem sacrificar algum princípio democrático desde que seja o seu candidato ganhar. Então, isso é muito grave, ou seja, processos de polarização, tanto afetiva quanto política, elas vão colocando o indivíduo em situações de escolhas dramáticas, e diante de escolhas dramáticas, estaria disposta a abdicar de alguns ideais muito abstratos, ideais que não fazem parte do nosso cotidiano, entendem? Então, será que, para derrotar o adversário, num contexto de polarização, eu não topo, por exemplo, abdicar da integralidade do princípio de liberdade de imprensa? Será que eu não opto pela integralidade do direito de livre expressão? Vejam que o contexto de polarização leva os indivíduos a escolhas dramáticas que nem sempre trazem bons resultados para a estabilidade democrática. Acho que é importante discutir isso. Eu acho que tem algo que fica muito notório, que foi o quanto que o diálogo ficou corroído. Não que nós devemos tolerar, como o senhor muito bem pontuou, que eu inclusive estava pensando também, quando analiso nossa situação política, que numa democracia nós não devemos tolerar a intolerância. Do contrário, a democracia inevitavelmente vai ruir. Mas eu percebo muito de como a nossa capacidade de diálogo foi corroída, e eu percebo isso principalmente na extrema-direita, com o discurso da superioridade moral. Porque a partir do ponto em que eu sou o bem, em que eu represento o bem e o justo, a partir do ponto em que o outro é o meu inimigo, em prol desse bem, tudo está permitido. Eu acho que isso é bem notório e se tornou manchete nos jornais. Na sequência, fizemos a pergunta tradicional do CBM, quanto aos meios para a diminuição da intolerância política no Brasil. De remediar esse cenário. Edinaldo, pode começar, por gentileza. Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Como é que a gente consegue minimizar um processo de polarização afetiva ou política, ou pelo menos mitigar os seus efeitos, né? Coincidentemente, eu acabei de submeter um projeto para o CNPq, né, para solicitar o financiamento para, entre outras frentes, uma delas seria para testar algumas estratégias de despolarização, tentar identificar o que faz com que o que poderia ser feito para que os indivíduos polarizados, que nutrem forte sentimento negativo por uma
pessoa, por um grupo, não é, pudessem deixar ou pelo menos mitigar um pouco essas atitudes negativas, né? Nos Estados Unidos tem uma iniciativa, um experimento social interessante, que é algo, traduzindo de maneira bastante apressada aqui, é a América numa sala só, né? Em que grupos divergentes, pessoas que têm opiniões muito distintas, são colocados num experimento de deliberação coletiva ao longo de um final de semana, né? E estratégias de despolarização são tentadas, né? E depois se avalia qual o efeito dessa estratégia. Mas ainda é muito os dados, as conclusões são ainda muito precárias, né? Nós sabemos que até hoje o que nós podemos dizer é que ouvir o outro de maneira prolongada, né, tende a reduzir um pouco a polarização afetiva. Só que isso é cada vez mais difícil, porque com a proliferação das redes sociais, né, nós estamos cada vez em bolhas hermeticamente fechadas ao outro, né? Então, ouvir o outro é condição fundamental para tentar reduzir esses sentimentos e atitudes negativas. Mas é cada vez mais difícil ouvir o outro com esses algoritmos nos conectando a quem pensa com a gente, né? Então, realmente, as soluções ainda não estão disponíveis no mercado para a gente comprar, né? O que tem é muita pesquisa sendo feita sobre as bases da intolerância e da polarização afetiva, pesquisa sobre os condicionantes, né, e as consequências dela. Mas realmente ainda tem muito mais perguntas do que certezas. Eu vou complementar, né? Vou não complementar no sentido de que tenha faltado algo, mas eu gostaria de retomar, né? Dado o ponto que o Edinaldo colocou, com o qual eu concordo, eu gostaria de fazer assim, uma análise em 3 aspectos, que eu acho que são relevantes de forma prática para o Brasil contemporâneo. Eu acho que o primeiro aspecto é o institucional político, ou seja, ir para as instituições políticas e ver como elas agem. O segundo aspecto é o institucional jurídico, ver como o sistema jurídico brasileiro age. E, por terceiro, um aspecto social, no sentido mais amplo. Como sociedade, nós, como indivíduos em sociedade, nós podemos agir. Um primeiro aspecto, que é esse institucional político, que a gente pode ver da década de 90 para 2022, é que aqueles campos, né, os partidos que estavam vinculados ao que a gente pode chamar de centro, eles migraram a partir, sobretudo, de 2014, mas eles migraram ao longo dos anos 2000, e sobretudo a partir de 2014, para o campo, se eles estavam sempre vinculados a fazer arestas de radicalismo, seja de esquerda, seja de direita, esse campo do centro, esses partidos do centro migraram para ideais cada vez mais à direita e à extrema-direita. Isso levou, digamos, tirou essa gordura do meio entre direita e esquerda e colocou no campo político da direita, quando não da extrema-direita. Esse é um ponto dentro da institucional político. E retomando algo que o Edinaldo também já falou, o esfacelamento do campo da própria direita, dos partidos mais relevantes durante a década de 90 no campo da direita, esse esfacelamento, o autoesfacelamento, também jogou uma porcentagem imensa, talvez 20% do eleitorado, é difícil precisar qualquer coisa, mas uma parte expressiva do eleitorado da direita política vota sem constrangimento na extrema-direita política. Então, dentro do campo das instituições políticas, há uma guinada do centro e da direita rumo à extrema-direita que pode ser visto nos resultados eleitorais de 2018 e 2022. Então, no campo político, eu acho que é preciso que aqueles remanescentes do centro e da direita política que estão vinculados, né, ao liberalismo, à garantia dos direitos, da liberdade de expressão, vinculados também à garantia de políticas públicas, enfim, que esses grupos cerrem fronteiras juntamente com campos democráticos que possam ser da esquerda para minimizar, digamos, para tentar contrabalançar esse pêndulo que tende a ir para a extrema-direita no Brasil atual.
No campo jurídico, legal, me parece que o grande desafio é definir os limites da liberdade de expressão de forma legal. O que é crime de ódio? Regulamentar isso, sem que possa afetar a liberdade de expressão dos indivíduos, dos grupos, a liberdade política, mas definir os limites, sobretudo, para figuras públicas, que no exercício da função democrática fazem discursos antidemocráticos. Isso é um limite que a gente tem dentro do campo jurídico, dentro das instituições normativas, tentar ver como resolver e tentar blindar de forma melhor, criar instrumentos para trabalhar isso ao longo desse Brasil da década de 2020 que se inicia. E, por último, no campo social, eu retomo aqui uma autora, Hannah Arendt, no Origens do Totalitarismo, quando ela fala que o homem individualizado, puro, liberal, que pode estar assim, só simplesmente se sentindo plenipotente, sem relações de grupo, sem organizações sociais, sem movimentações coletivas, esse homem ele é o mais fácil, né? Esse homem no sentido geral, né? Essa pessoa, né? Esse indivíduo, essa personalidade é a mais fácil de ser cooptada para movimentos de intolerância, como o fascismo, porque ele está desconectado de redes de relações sociais. E onde há redes de relações, redes sociais mais sólidas, com compartilhamento de emoções, razões e ações, esses indivíduos se transformam mais, inclusive, resistentes a notícias fraudulentas, se tornam mais resistentes a não entenderem a sua própria posição social no mundo, a saberem agir e externarem por meio da ação ressentimentos, não ficarem acumulando. Então, eu acho que no nível social a gente precisa se organizar melhor, criar novas redes de relação mútua com causas pontuais, a gente não consegue dar conta de tudo, mas uma causa educacional, uma causa da saúde, uma causa política, e assim, no sentido contrário da sociedade individualizada que a gente vive, a gente precisa recolocar esses sujeitos em grupos políticos, que não precisam ser partidários, política no sentido amplo, porque as redes sociais ajudam os indivíduos a terem mais força no campo da sua autopercepção social, no campo da ação, no campo do pensamento e no campo das emoções. Então, em síntese, eu penso que nós temos desafios institucionais na política, desafios institucionais no sistema legal, entendendo que o legado de 1988 está em xeque, é preciso reconsiderar o Pacto de 88 e protegê-lo, e, por fim, no campo social, é preciso que a gente volte a criar mecanismos de combater essa individualização excessiva, que é o celeiro para que movimentos autoritários retomem esses homens sem vínculos sociais e sem grupos sociais marcados conscientemente, e assim por diante. Bom, eu acho que é por aí.